Agora chamo a diretora técnica comercial da ABCS, Associação Brasileira de Criadores de Suínos, Charlie Ludick. E com a palestra Peste Suína Clássica e Africana e os desafios quanto ao uso dos antimicrobianos, a palestrante Charlie Ludick. Bom dia a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês falando desse tema, né? Gostaria de agradecer imensamente ao Presente Rural pela organização desse importante evento, né, para o Dia do Produtor, e a todos os colegas da Frimeza aí de longa data que já conheço dos treinamentos lá de abate monetário, bem-estar animal, desde acho que 2008, né? Não é muito bom falar em datas aqui, né? Então, pessoal, bom dia, colegas aí, toda a nossa suinocultura reunida, é muito bom estar com vocês, né? E a nossa suinocultura é como o presidente Walter falou, né? É muito amor, é muita resiliência, é muito trabalho, e assim a gente consegue vencer aí essa crise, né? Que não tem sido fácil para o nosso setor. Esse excedente que a gente tem de oferta no nosso mercado interno, né, o quanto vem causando problemas, mas a gente tem trabalhado muito, né, a nossa suinocultura é muito unida para aumentar o consumo per capita, como o Luiz bem posicionou, todo o trabalho importante também que a BPA vem fazendo junto à Apex no mercado internacional, da projeção é muito importante, né, assim como a avicultura cresceu, diversificou o mercado internacional, nós, do setor, também atingir essa diversificação no mercado internacional, né? Mas eu acho que a gente vem conseguindo, e esse trabalho da BPA junto com a Apex Brasil, ele é de extrema importância, projetando, desmistificando, né? Porque muitas vezes se denigre a imagem da nossa produção brasileira no mercado internacional, muitos boicotes, né, associado ao desmatamento, e a gente sabe o quanto é importante, né, e o quanto a suinocultura faz um excelente trabalho também de preservação. Aqui o Paraná mesmo com a questão do biogás, tratamento de dejetos, os consórcios, o quanto eles são impactantes em termos, né, de preservação ambiental e de renda extra para o produtor, né? Então, muito obrigada a todos vocês, produtores, técnicos, profissionais, né, que eu vejo aqui, indústria, campo, né, sanitaristas, e pelo excelente trabalho que vocês fazem, porque o nosso país é o que é, porque a gente tem muito amor, aí, né, veste a camiseta e não tem tempo ruim, né? E eu acho que a pandemia nos mostrou isso, né? A gente conseguiu ampliar mercado ao invés de cair a produção, como a gente viu em outros países, faltando alimento nas gôndolas do supermercado, a problemática dos Estados Unidos de ter que sacrificar uma quantidade enorme de leitões, suínos, por abatedouros estarem parando e interditados em função da Covid-19, a gente conseguiu passar muito, né, conseguiu passar a pandemia exportando e com a manutenção da segurança do alimento no mercado interno e também segurança alimentar mundial, né? Então, nosso país é um exemplo, né? E, se Deus quiser, rapidamente a gente, né, agosto vai passar e essa crise está indo embora, né? E os resultados que o Luiz mostra foram muito também motivadores, né? E eu acho que a gente pode acreditar nessa melhoria na exportação, o aumento no consumo interno. Então, esse gráfico aqui é cedido pelo Ricardo Santin. Então, realmente, o nosso país, a gente vê, né, mais de 4 milhões de toneladas produzimos, mais de 1 milhão exportado nesse último ano, né? O nosso consumo per capita aumentando. Então, a importância do nosso setor no mercado mundial. E, se a gente observar, em termos de consumo per capita, né, de 2011 para cá, a gente já teve uma boa melhora significativa, né,
32%, e isso baseado em dados do IBGE, esse primeiro trimestre, né, que saiu, a gente já está com 19,18 quilos habitante ano, né, nesse primeiro trimestre. Então, a gente vem crescendo o consumo per capita por questões, né, uma carne de qualidade e um preço muito atrativo e muito forte o nosso trabalho também de apelo em redes de varejo, junto com a BPA e outras associações, as indústrias, né, como o Luiz comentou, os cortes mais porcionados, a apresentação dos cortes. A BCS tem feito um trabalho muito longo, que começou lá em 2007, né, de apresentação, organização nas gôndolas de supermercado, como apresentar melhor o corte suíno, né, de forma que... Porque o consumidor compra com os olhos, né? Então, é muito importante essa apresentação. E hoje, quando a gente entra no supermercado, a gente já vê uma apresentação muito melhor do que aquelas gôndolas que a gente via bagunçada, a carne suína, como foi bem falado pelo presidente Vanzella, aquele pernil inteiro. Hoje, os cortes são muito organizados, cortes porcionados, diferentes cortes. Então, foi feito um trabalho muito grande de treinamento em cima de cortes e apresentação nas redes de supermercado. E aqui só, esse ano, a gente antecipou a Semana Nacional da Carne Suína, onde a gente tem, a BCS promove, são 9 bandeiras, Rede Big, Pão de Açúcar, Carrefour, todas as redes promovendo, né, a Semana Nacional da Carne Suína, as 9 redes maiores do Brasil, e para trabalhar muito o marketing, a apresentação, como estimular o consumo da carne suína, e normalmente, né, Nilo está aqui, acompanhou muitas semanas nacionais, né, Nilo? E então, assim, era em outubro, esse ano com a crise, a gente puxou para 1º a 17 de junho, e teve um aumento no consumo muito importante para o nosso setor. E aqui eu quero mostrar para vocês. Opa, bora lá. Acho que deu uma travadinha. Jonathan, passa para mim. E aí, esse aumento do consumo... Pode passar. Próximo. Pode passar mais um. Então, aqui, a gente verifica o quê? Né, que a gente teve um aumento de 600 mil quilos nesse período, né, que foi de 1º a 17 de junho, nas grandes redes de varejo. 6 milhões de porções foram vendidas, 145 milhões de consumidores passaram nessas grandes redes de varejo. Então, a BCS se empenhou muito com esses grandes supermercados para ofertar, né, e ter uma apresentação diferenciada do Escolha Mais Carne Suína, para a gente conseguir potencializar e aumentar o consumo interno, porque a gente tem muito o que conquistar ainda de aumento, né? Vocês vejam, estamos ali beirando 18, 19 quilos habitante ano, né? Então, assim, ainda é muito pouco, a gente tem muito para crescer. Apesar de termos crescido 32%, temos muito ainda que crescer. Pode passar? Consegui agora. Uhum. Então, isso é só uma introdução. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês como é em relação à peste suína clássica e à peste suína africana. Bem, como vocês, muitos aqui trabalharam e vivenciaram a peste suína clássica, né, no passado, né, na década de 80, na década de 90. Então, o que a gente percebe? Né? A peste suína clássica ela é uma doença viral, né, que ataca suínos domésticos de granja e os suídeos acelvajados, os javaporcos, javali, cateto. Né? E como a Covid também é uma doença viral, a peste suína clássica ela só se replica no animal, né? no organismo do animal. Não é como uma bactéria, uma doença bacteriana que se replica no ambiente. Então, precisa do animal para se replicar. E aqui na região sul, a doença existiu e a gente conseguiu resolver ela através da vacinação. Então, ela é uma doença que causa, normalmente, muitas hemorragias nos animais, né? E aí a gente vê quadros agudos, quadros crônicos e, muitas vezes, de alta mortalidade e morbidade. É uma doença de notificação obrigatória. O que eu quero dizer com isso?
Se eu tenho uma suspeita de um foco, rapidamente estou vendo lá que os animais deu hemorragia, a orelha está roxa, partes do corpo roxa, né, hematoma, hemorragia, notificar o serviço veterinário da ADAPAR. Por quê? Muitas vezes pode ser o foco de uma doença, né, e é um foco inicial, para a gente conseguir contornar e resolver aquele foco. Por quê? Porque é uma doença que causa alta mortalidade e fechamento de mercados. Então, quanto antes a gente conseguir, tenho suspeita, a ADAPAR, aqui, né, o meu escritório da região aqui de Marechal Rondon, qual é o mais próximo daqui? Cascavel, né, vem aqui na minha granja. Estou com uma suspeita, está estranho, os animais estão com hemorragia. Por quê? Para não deixar a doença alastrar. Porque se ela alastra, fica muito difícil. Então, pessoal, ela é de notificação obrigatória. E aí, como que se dá a transmissão da doença? De um animal entre o outro, contato focinho, secreção. Se o animal o suíno tem a peste suína clássica, ele pode eliminar na urina, pode eliminar nas fezes, no sêmen, né? E no contato, um animal cheirando o outro, trocando secreção, né, tanto focinho quanto boca, ele vai transmitindo para os outros da baia, para a granja, e aí vai se alastrando. Também, ela pode se disseminar como? De forma indireta. Né? Pode contaminar, muitas vezes, teus vetores, moscas. Né? Ela pode, indiretamente, contaminar bota, caminhão, né? Se não tiver bem desinfetado. Então, rodas. O motorista que chegou com a bota, por exemplo, né? E o pedal do caminhão, e de granja em granja levar e disseminar, assim como a peste suína africana. Tem trabalhos que mostram o quanto o motorista e a sua bota e o pedal do caminhão contaminado com vírus acabava alastrando para as outras granjas. Né? Então, o transporte ele é um ponto muito crítico em termos de transmissão e de risco de disseminação de doenças. Né? E aqui também, ela pode afetar os suídeos acelvajados, como os javalis. Então, ela tem um ciclo também que pode se manter nos javalis. O trabalho de monitoramento que a Embrapa Suínos e Aves faz, monitorando os javalis e as doenças, até o momento não se detectou nada em javalis relacionado à peste suína clássica. Bem, e aí a gente tem a peste suína clássica, ela pode ter uma forma aguda, como ela pode ter uma forma crônica. E a gente vê muita diferença, porque, por exemplo, assim, no norte, nordeste do Brasil, que eu vou passar para vocês, a gente vê situações que ela atingiu, que o vírus baixou a virulência e está numa forma crônica, ou seja, só dá problemas reprodutivos, mas não chega a levar a grandes mortalidades, como no quadro clássico de quadro agudo. Então, o que a gente observa nos animais? Febre intensa na forma aguda, né, 40 a 41 graus, o suíno fica deitado, prostrado, né, porque está com febre, amontoado, né, taquicardia, conjuntivite. No Nordeste, lá no Ceará, a gente via muito suíno, quando era situações de foco, com conjuntivite. E os animais, às vezes, né, os leitões mesmo, têm aquele andar cambaleante, atáxia, tipo aquele andar quando a gente bebe muito e fica bêbado. Então, os animais, né, apresentam aquele andar cambaleante, porque o vírus causa problemas neurológicos. Né? Então, é uma doença muito complicada, né, que a gente tem que dar uma atenção especial. Agora, se ela está numa fase crônica, muitas vezes você não tem esses sinais evidentes. Né? Você vê problema de aborto, problema reprodutivo, mas não chega a ser, às vezes, conjuntivite, mas não chega a ter aquele quadro característico de hemorragia. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Então, assim, a mortalidade é menos evidente, né, nesses quadros quando é crônico, quando se convive com o vírus por muito tempo. E aqui, só mostrando, né, quando os animais estão acometidos, então, da peste suína clássica, a gente vê as orelhas roxas, cianose, né, petequias, pontos, né, aqueles pontos hemorrágicos, cheios de pontos, mortalidade, amontoamento, febre.
E aqui, que a gente via muito, né, na zona não livre, na região de focos, muita conjuntivite, né? É um sinal também que a gente viu bastante característico dos animais que estavam com peste suína clássica, sinais nervosos, o andar cambaleante, a atáxia, e às vezes o pedaleio, né? Aquele movimento de pedalagem dos animais característico. Aqui, problemas respiratórios também causa, problema de aborto, problema reprodutivo. Então, a peste suína clássica, ela é muito, em termos de saúde animal, é um problema muito grande, bem-estar, né? Então, a conjuntivite, isso aqui, fotos que eu tirei lá em Fortaleza, ali no Ceará, perto de Sobral, problemas respiratórios, né? Muita secreção, então o vírus se alastra, e problemas reprodutivos. Só que nessas regiões, às vezes, os produtores de subsistências convivem com situações já que tem aborto, falta de bons programas de monitoramento. Gustavo vai falar à tarde para nós, né, sobre biosseguridade. Então, muitas vezes você chega nessas propriedades, não tem procedimentos mínimos de biosseguridade, problemas de aborto é recorrente, e muitas vezes o produtor não consegue diagnosticar que ele está com peste suína clássica na sua propriedade, porque passa a ser normal, né? Porque muitas vezes aquela leitegada nasce, 8 leitão, 6 leitões, 7, não, é normal perder. Não, mas espera aí, tá? Tem alguma coisa errada. E aí, às vezes, ele vai como deflagrou focos, né? Quando notificou numa agropecuária que o produtor foi lá comprar remédio, disse, o cara falou assim do balcão, né? Opa, mas isso pode ser peste suína clássica. Notificou o serviço veterinário, era foco de peste suína clássica. Então, esses são os sinais que a gente viu aqui no Brasil, no Nordeste, onde circula o vírus, né? Ainda temos o vírus circulante, nessa doença existe. A febre alta, 40 a 41 graus. A atáxia e paresia, então aquele estaqueamento, às vezes dá o pedaleio, né? Então, pela mudança dos sinais no sistema nervoso, então. As hemorragias, pessoal, a peste suína clássica causa muita hemorragia nos animais, generalizada, tanto em órgãos, quanto patas, as partes baixas, orelhas. Então, é uma doença muito agressiva. Em termos de órgãos também, a gente percebe hemorragia generalizada, coração, né, na fase aguda da doença, vísceras, né, aí tu vê o pulmão, né, mais ou menos que nem o Vanzella falou, né, você vê o animal, né, como ele disse, nas doenças respiratórias, né, completamente liquidado por dentro, né. E a mesma coisa na PSC, você abre, vai fazer uma necrópsia, hemorragia, na maioria dos órgãos, né. Então, é uma doença muito complicada, pulmão, fígado, baço. E aí, o diagnóstico é muito importante, né, o diagnóstico clínico rápido, notificar rapidamente, e os sinais são bem característicos, né, pessoal? Então, a gente vê quadros bem sérios de hemorragia, quadros de conjuntivite, problemas respiratórios, alterações nervosas. Então, tudo isso os animais desenvolvem. Aqui, isso aqui é o rim, né? Então, algumas petequias, pontos de hemorragias no rim. Você abre, o rim está todo destruído, cheio de lesões hemorrágicas, né? E aqui, só passando assim, tá, mas e vocês vão me perguntar, mas Charlie, eu nem sabia que peste suína clássica tem ainda no Brasil, porque aqui, às vezes, o nosso universo fica distante. A gente está numa suinocultura que cresceu, evoluiu, né? O sul do Brasil, exportação, centro-oeste, né? Então, assim, e acabou que o norte e o nordeste ficaram esquecidos. Parece até que nem é nosso território. Aí eu ouvi falar que teve foco lá, mas e aí? Mas não tem mais, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês, o quanto é importante a gente olhar também para lá, porque é um risco muito grande de chegar. Eu tive convivendo muito no Nordeste nesses 2 últimos anos, e a quantidade de caminhões que eu vejo lá, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas, transitando, ainda mais agora em época de crise, né, terminação, então caminhões de 3 andares, 2 andares, porque 9,30 pagando o quilo do suíno, né? Então o pessoal manda.
E aí, como é que estão chegando, né? Diferente, por exemplo, que o pessoal da genética, né? Que implanta, Gustavo vive preocupado, Nilo, né? Checklist, desinfecção, porque a gente manda muito suíno para reposição. A gente não tem granja lá, né? Granja núcleo, granja GRC de material genético. A gente manda né, do sul, centro-oeste, sudeste. Então, vai material genético de reposição. Mas esses caminhões têm que passar por desinfecção, porque a gente tem a zona livre e a zona não livre de peste suína clássica. Só que a gente está vendo muitos caminhões vendendo suínos de terminação. Muitas vezes vão com GTA, como se fosse de reposição, e é terminado. Por quê? Porque GTA de reposição tem isenção. Então, muitas vezes, eles também vão já né, pela fraude, né, esses terminados. E chegam na madrugada, estradas vicinais, e vão distribuindo suínos nos abatedouros, né, muitas vezes clandestino. E a preocupação é quanto empenho a gente fez, né, as indústrias, todo o nosso setor, nós profissionais, para tornarmos né, o sul, o sudeste livre de peste suína clássica, né, e o centro-oeste. Então, assim, o risco de chegar um caminhão contaminado, um caminhão com dejeto, um caminhão que não foi lavado e desinfectado, ele é um risco real. Então, por isso que a gente tem que atacar esta área aqui do Brasil. Então, aqui um mapa da Organização Mundial de Saúde Animal, mostrando como é que está a peste suína clássica no mundo. Então, aqui a gente tem Chile livre, temos Argentina, Uruguai livre, Brasil aqui, né, uma parte livre e outra parte não livre. Então, e esse foi um empenho muito grande, né, tanto as cooperativas aqui no Paraná, de tornar o Paraná também, reorganizar ele na zona, né, como livre, juntando com o cenário do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, a gente tem aqui em 2015 e 2016, né, acho que o Nilo teve lá, né, quando na Organização Mundial, provavelmente outros de vocês também, quando o Brasil recebeu o certificado, né, de zona, né, os 16 estados livres de peste suína clássica, porque é um dos critérios, só pode exportar se você for livre de peste suína clássica. É como a aftosa na bovinocultura. Se eu tenho o vírus, se eu tenho, né, causa muita barreira. E para nós a peste suína clássica também. Vocês imaginam, ano passado, 2 anos atrás, lá em Traipu, que teve o foco em Alagoas, para vocês verem, né, Alagoas, um estado que suinocultura muito pequena, se exporta muito açúcar, tem usina, cana-de-açúcar, e países que importavam açúcar do Brasil por ter um foco de PSC naquela hora que foi resolvido, né, pararam de importar açúcar, dizendo, opa, não vamos comprar do Brasil, estamos sabendo que tem um foco em Alagoas de peste suína clássica, vamos olhar com cuidado. Então, uma cadeia interfere na exportação, né, Luiz? A gente vê muito isso, né? Você que trabalha direto em mercados, né, o quanto um interfere no outro. E aí as exportações, porque os países colocam como barreiras, né? O Ministério da Agricultura tem que ir lá, questionar. Então, o nosso país se encontra assim, dividido em zona livre e não livre, né? E muito investimento foi feito em todos esses estados aqui para tornar esses estados livres, né? E se pagou muito, se indenizou o produtor para não criar mais como suinocultura de subsistência, né? Para tecnificar os sistemas de integração, cooperativas, né? Então, toda essa área verde aqui é a área onde a gente produz aqui, exporta, né? E é considerada livre de peste suína clássica. Então, aqui a gente tem a região não livre. Então, vamos lá. E aí, pessoal, a gente vê todo o empenho que foi feito, né, anos 80 ou anos 90, né, para tornar a região, o Brasil, né, para buscar erradicar a peste suína clássica. E aqui, né, quando começou lá na década de 90 a tirar, 98 se proibiu a vacinação, porque não havia mais o vírus circulante, né, aqui na região sul, no centro-oeste, no sudeste, né, até que o Brasil chegou na OIE, né, e recebeu o certificado de zona livre em 2015, 2016. Opa!
Não está passando, tá. Ok, então, mas essa região aqui, ela ficou muito esquecida, de 2015, 2016. Parou, né, a parte de vacinação em toda a zona livre, se proibiu vacinar contra a peste suína clássica, né, como o governo está fazendo hoje, com a aftosa. Então, toda essa região aqui, verde, ficou proibida de vacinar. Ah, mas, Charlie, a gente tem 11 estados que a gente sabe que tem foco. 11 estados no Brasil. Ah, mas, Charlie, não tem suíno lá, né? Tem suíno lá. Tem quase 6 milhões, o último, né, censo, quase 6 milhões de suíno. Aí muitos falam assim, mas não dá para sacrificar tudo? Vocês acham que é fácil indenizar 6 milhões? A gente trabalhou nas indenizações, o Paraná auxiliou, a gente gastou muito o setor privado, o setor público, o Ministério da Agricultura, para indenizar quando é foco. Agora, vocês imaginam despovoar 6 milhões. Não adianta, não há dinheiro que chegue, né? Então, essa região aqui representa 50% e tem 18% do rebanho. 5,6 milhões de suínos são criados na zona não livre. Vamos lá. Acho que eu vou precisar, de vez em quando, uma ajudinha. Tá. E aqui, só lembrando que Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina são responsáveis por 95% das exportações. E a produção se concentra muito nos estados. Então, essas regiões são as regiões produtoras e exportadoras, totalmente livre. Mas, e o risco, né? E aí, o que o Luiz comentou, né? Quanto que se estima se chegar um animal positivo? Um caso de peste suína clássica, um caminhão sujo, mal lavado, que entrou na granja, né, do seu João, que passou lá pelo Nordeste, que não é muito difícil, porque esses caminhões, né, terceiros, muitas vezes estão aqui, estão lá, né, rodam muito, né, que é diferente, né, de empresas que têm regularmente, né, só pode puxar, só pode fazer frete para aquela empresa, aquele caminhão, né? Então, assim, o risco desses caminhões. Chega um caminhão mal desinfetado, dejeto, né, lá no coletor, nas rodas, deu um caso lá. Então, quanto isso impacta, né, para a nossa suinocultura? Essa aqui é uma estimativa feita pela CNA. Se chegar um caso e fechar, por exemplo, o mercado no Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, o impacto é de 5 bilhões de reais. Isso quando a CNA fez em 2019. Hoje esse valor já está muito maior. Por quê? Porque aí, o que ocorre? Um caso positivo fecha o mercado de exportação, até conseguir, né, esclarecer que é pontual. Então, assim, fechando as exportações, eu começo a jogar carne no mercado interno. A gente exporta 1,2, 1,3 milhão de toneladas ao ano, né? Então, o que eu faço com esse excedente de oferta que não está escoando para exportação? Então, a gente tem que trabalhar como uma política pública, como o Chile fez. Vacinou 18 anos, tornou o Chile livre, um território nacional livre. Então, essa separação de zona livre e não livre, ela é muito complexa, né? Então, assim, os impactos eles são grandes, né, se a gente tiver focos, algum foco da doença, né, na zona livre, e aí, estimando em diferentes cenários, né, pode muitas vezes chegar desde 5,8 bilhões até, se for, por exemplo, uma área limítrofe, né, 22 milhões, né, de perdas no mercado ao ano. Bem, rapidamente aqui, mostrando os focos, né, da peste suína clássica. Então, aqui onde a gente teve, aqui já é área limítrofe, né, Alagoas, foco que teve em Traipu, muito próximo da zona livre. Então, aqui só tinha um rio que diferenciava ali, que era o Rio São Francisco, de outro lado já era considerado zona livre. Então, e ali tinha propriedades, né, que tiveram foco. Então, ou seja, uma hora a gente está com focos no Ceará, tivemos no Piauí,
lá perto já com Maranhão, e outra hora a gente tem focos aqui, ó, limítrofe da fronteira entre zona livre e não livre. Se chegasse um animal positivo, Bahia, né, Sergipe, já teria que fechar o mercado. Então, assim, é sério. E aí, pessoal, um foco, eu queria mostrar assim, o trabalho. Então, assim, essa suinocultura é uma suinocultura de subsistência. As pessoas vivem, né, e muitas vezes é muito precário. Cria o suíno, às vezes, dentro de casa, né, e é a única fonte de proteína que eles consomem. É só o suíno. Aí você vai lá, e o serviço veterinário, no frente a um foco, essas pessoas são invisíveis, não tem muito, é muito distante do Estado, das políticas públicas, né? E aqui na atuação do serviço veterinário oficial, quanto foi rápido, porque a gente nem ouve muitas vezes, né, na mídia. Por quê? Porque isso interfere em mercado. Se a gente joga, olha, tivemos 68 focos de peste suína clássica. O que acontece? Já começa questionamento. China já começa a questionar, mercados internacionais. Então, o serviço veterinário foi muito rápido em atuar, em ir no local, e muitas vezes suínos são criados dentro da casa, assim, como essa foto aqui, né, no Ceará, que a gente tirou lá para ajudar nas indenizações, que foi muito importante o trabalho feito pelo setor privado, de colocar recursos. A BPA colocou recursos junto com os seus associados, a BCS, junto com os produtores que doaram aqui também do Paraná. Então, a gente conseguiu, eram mais de 7 mil suínos que a gente tinha que conter o foco da doença, botar na vala. E, muitas vezes, tinha um suíno positivo, os outros tinham contato, como a doença passa de um para o outro, mas não tinha doença, você tinha que levar todos eles, porque estava na zona infectada. E aí, lá, debaixo do sol, sacrificando, eutanasiando, né, e aí retroescavadeira, os produtores chorando, que não queria que levasse suíno que é chamado pelo nome, tem 1, 2, não leva o Chico, pode levar os outros, mas deixa o Chico. Então, assim, as situações, quando você tem o foco de uma doença, é muito triste. E aí, por que isso acontece? Porque a gente precisa ter uma política pública vacinando, imunizando, para quebrar o ciclo da doença. Como a gente fez aqui no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste. Vacinou que nem nós, Covid. Resolvemos, não resolvemos, né? Adquirimos imunidade com a vacina. O vírus não se mantém. O vírus se mantém nos suínos. No momento que você vacina, agora, frente a um foco, você tem que sacrificar toda aquela unidade. Então, bora lá. Aqui, então, sacrificando. E aí, logo depois disso, a gente chegou, né, temos que trabalhar num plano para o Brasil se tornar livre, um plano de erradicação. Começamos, né, na estratégia, Ministério da Agricultura puxando, né, e Serviço Veterinário sacrificando, resolvendo os focos e puxando um programa forte de vacinação junto com o setor privado. Então, a gente criou o Plano Nacional, Brasil Livre de Peste Suína Clássica, e por que não? E aí a ministra até perguntou, mas o que a gente faz? Não dá para indenizar, acabar com a produção de suínos lá e fornecer suínos, né, carne para a população? Aí a gente contabilizou e a gente vê aqui, 5,6 bilhões, milhões de suínos. Então, tem Piauí, quase 2 milhões o rebanho. Aí a gente vê Ceará, 1,3, quase 1,2 milhões de suíno. É muito suíno. E é criação solta, tem umas criações também tecnificada. Então, aí aqui o cenário, tornar o Brasil, vacinar. E aí, pessoal, um videozinho. A peste suína clássica é uma doença altamente transmissível. Apresenta grande poder de difusão e elevada gravidade, o que pode se estender além das fronteiras nacionais, trazendo prejuízos socioeconômicos e sanitários graves, dificultando e impossibilitando o comércio internacional de animais e produtos de origem animal. O estado de Alagoas é um dos estados que se encontra na zona não livre de peste suína clássica. O estado se divide em 102 municípios e, para o planejamento da campanha, dividimos o estado em 3 regiões: Agreste, Leste e Sertão. Foram habilitadas 34 revendas em 26 municípios para armazenamento das vacinas. Todas as vacinas contra a peste suína clássica foram doadas pela empresa Zoetis Saúde Animal.
A ABCS, a BPA e ICA contrataram 61 vacinadores e com as doses doadas foi possível chegar de forma gratuita a todos os suinocultores de Alagoas. Meu nome é Elivânia da Silva Santos, sou da cidade de Champreta, Alagoas. Sou suinocultora feminina, identificada com o projeto, amo o que eu faço. Cada dia que se passa eu estou mais focada ainda e apaixonada. A criação do porco é foco, coragem e amor. Se você não tiver isso, não encare. Não pense só no cifrão, pense na qualidade do animal também. O que ele pode lhe proporcionar dentro da sua granja ou para fora da sua cidade, do seu estado, seja lá onde for. Por isso a importância da vacinação hoje, que o Estado está nos dando esse apoio, entendeu? Eu agradeço muito de coração e queria que todo mundo tivesse a oportunidade que eu estou tendo de ter conhecimento e repassar para outras pessoas. Esse é o segredo, procure saber se está vacinado, como é o manejo, como é a alimentação, entendeu? Isso é muito importante. Foram visitadas mais de 7.000 propriedades e foram vacinados mais de 112 mil suínos durante a campanha de vacinação. Apesar das dificuldades que Alagoas apresenta, conseguimos atender a todos os suinocultores do estado. Para mim, hoje, tá toda pessoa que chega aqui, é o que eu digo. Se disser assim, qual é a sua criação que você não deixaria de criar? Hoje é o suíno, né? É a criação que eu tenho amor, se chama o suíno. Crio porque gosto. Eu venho há muito tempo criando, a gente se apega. Quem está todo dia na lida com eles ali, a gente se apega ao animal. A gente não está criando só em termos financeiros. Daqui para frente agora, é que todo criador se conscientizar, não é porque você tem um ou dois que não vou vacinar, que é pouco. Tem que ser vacinado, todo animal. Todo leitão que sair daqui de dentro da minha granja, hoje, ele vai ter que sair vacinado. Com a campanha de vacinação, também promovemos educação sanitária, com 51 apresentações em rádio e suínos produtores das regiões, capacitação de 67 colaboradores da Consultipec e 47 servidores da ADEAL. Em todas as 7.018 propriedades atendidas com profissionais capacitados, houve sempre a explicação sobre a importância da vacinação para combater a doença. O plano de vacinação contra a peste suína clássica aqui é super importante para toda a região e todos os produtores, que nunca se viu isso por aqui, isso é inédito. Chego na frente da propriedade, que tiro o capacete, vou dizer, bom dia, eu sou Lenoí, eu sou vacinador, estou vacinando todos os porcos aqui dessa região. Aí vou explicar como é a situação a eles para poder então convencer. Sim, deixa os panfletos para eles dar uma lida na hora que eles estiverem tomando fuga, que nem diz aqui em Alagoas, né? Você senta no sofá e comece a ler para vocês verem como é importante a vacina contra a peste suína. Aí entrega os panfletinhos a eles, tanto com recomendações do Covid, como falando sobre a peste suína clássica. Eu acredito que chegou na hora certa essa campanha, porque alguns estavam desempregados e foi muito bom essa campanha. Eles são vacinadores profissionais também, do mesmo jeito que eu. Eu amo ser vacinador. Eu herdei a genética do meu pai. Meu pai tem 10 filhos, criou a família todinha vacinando animais. Herdei a genética por conta disso daí. Gosto muito de vacinar e se vocês estavam procurando um vacinador para essa região, encontraram o homem certo. Esse é um trabalho de incontáveis mãos em prol do propósito de uma suinocultura cada vez mais tecnificada e evoluída, trazendo benefícios socioeconômicos e movimentando uma cadeia que sustenta uma grande parte da economia do país. É um trabalho árduo, mas recompensador. Então, pessoal, só para mostrar o quanto vocês viram ali vacinador na beira do rio, porque tem muita criação de suíno solta, né, na beira do rio. De um lado é zona livre, do outro é não livre. Então, assim, a importância da gente quebrar o ciclo da doença vacinando todos os animais, porque para aquela região a suinocultura não é a coisa mais importante ali.
aí é turismo, é outras cadeias, né? Mas para nós o impacto seria muito grande. Então, por isso que a gente está unindo esforços, e a vacina chegou no estado de Alagoas inteiro, a gente contratou vacinador, a BCS, a BPA, junto com o ICA, para chegar a vacina de graça. Zoetis doou todas as 400 mil doses, foram doação, para esses produtores incentivar eles no primeiro, segundo ano, com vacina gratuita, para depois comprar a vacina, né? Então, foi totalmente gratuita, 400 mil doses. Você tem suinocultura de subsistência, você tem granjas lá também, que como tem granjas que ganharam o prêmio, o 5º melhor prêmio da Agrinis, granjas tecnificadas boas, mas ainda enfrenta granjas onde possivelmente o vírus persiste numa fase crônica, né? Então, o quanto é importante a gente vacinar. Aqui, então, a campanha de vacinação, todos os animais são brincados, né, para a peste suína clássica, para ter um controle. Fizemos auditoria no processo, os produtores, muitas reuniões, contamos com muito apoio do Paraná também. E aí, todas, Sindicarnes Paraná, BPA, CNA, ABEGS, todas as entidades para a gente voltar e tornar o Brasil livre de peste suína clássica. Todo o nosso território, então, voltando a vacinar. Por enquanto, a gente só vacinou o estado de Alagoas. Como eu falei, são 11 estados que compõem a zona não livre, tá? E aqui, rapidamente, passando para vocês, meus 15 minutos finais, sobre a questão da peste suína africana. A peste suína africana ela é muito parecida, o quadro, como a peste suína clássica. A forma de transmissão também é contato entre os animais, né? Então, se dá entre os animais e também pode se dar de forma indireta, né? Muitas vezes através de caminhões, através de fomites, roupas das pessoas que podem carregar o vírus nas botas. Ela também pode, o vírus da peste suína africana pode se manter nos vetores, na mosca do estábulo. E ela é só que o vírus da peste suína africana é diferente da clássica. A clássica, o vírus da peste suína clássica é um vírus que não se mantém viável no ambiente. Ele é um vírus que não são fechadas, né? O Gustavo vai falar muito à tarde. É fundamental as nossas granjas cercadas para resguardar o nosso rebanho, né? E aí, pessoal, é a mesma coisa, então, muito parecido o ciclo, como que ela se dissemina, né? E aí, os quadros de hemorragia também, cianose de orelha, quadro de hemorragia intensa, generalizada, bastante fatal, né? O quadro na fase aguda. Muitos animais podem morrer em cerca de 2, 3 dias. Aqui também, fotos de pulmão, coração, muito hemorrágico. Também a gente, né, e fase aguda, muitas vezes a duração da doença varia de 5 a 30 dias e morte em torno de 15 a 45. Fase aguda, até 2, 3 dias, o animal já vai a óbito, né? Então, também quadros de hemorragia intensa na peste suína africana. Aqui na crônica. E aí, o quadro crônico é um problema que a gente tem visto na Ásia também. Por exemplo, o uso de vacinas clandestinas, né? Vacinas atenuadas, mudaram muito o quadro clínico da doença em muitas províncias chinesas. E os animais não manifestam o quadro evidente, esse de hemorragia generalizada, e não vão, muitas vezes, a óbito, a mortalidade. Ou seja, às vezes eles têm um quadro porque o vírus ficou enfraquecido com o uso das vacinas autógenas inativadas, vacinas que não são regulamentadas por governos, né? E essas vacinas acabaram disseminando e mudando os sinais da doença. Então, a quantidade de animais que hoje tem ido para abatedouro, né? Porque, em termos de consumo, não é um problema. Ninguém vai adquirir peste suína africana um humano, porque é uma doença específica dos suínos domésticos e os acelvajados,
né? Então, hoje está circulando muita carne contaminada em abatedouro, muito suíno positivo na Ásia está indo para abatedouro, muitas vezes porque também o quadro não é tão evidente da doença, né? Ela já cronificou ou o vírus foi enfraquecido, né? E aqui, só para a gente ver rotas, riscos que a gente tem de entrada, né? Então, a gente tem a questão dos javalis, é sempre um risco, Europa disseminando, né? Leste europeu, Alemanha, o quanto os javalis intensificaram, espalhando surtos. A gente vê os riscos com trânsito de veículos, fomites. Quando você sacrifica um animal, a concentração de vírus em uma gota de sangue, você tem 3 milhões de partículas do vírus da peste suína africana. Então, é uma concentração de vírus muito alta. E quando sacrifica os animais, espalha sangue, isso é um risco muito elevado também. E aí o vírus permanece no ambiente, se não fizer uma boa desinfecção, ali milhares e milhares de partículas virais. Então, é um risco as necrópsias sempre, se não fizer uma boa desinfecção. E, como eu falei, uma gota, 200 microlitros, tem 3 milhões de partículas virais. Uma gota de sangue de um animal contaminado. Então, a disseminação é grande. E aí a gente vê os riscos quando a gente tem uma suinocultura de subsistência. A gente teve peste suína africana de 78 a 84 no Brasil. Né? Vocês lembram? Né? Pelo menos ouviram falar, alguns aqui experienciaram, né? Começaram na década de 70 a suinocultura. E, naquele momento, muitos produtores quebraram, porque o Brasil se tornou livre em 84. E chegou no Brasil como? Por um voo da TAP portuguesa, né? Que serviu carne suína na comida de bordo. Esse resto de comida do aeroporto, dos containers, foi para uma granja no Rio, ali do aeroporto de Galeão, foi para a granja de Paracambi, e aí foi para a boca do suíno, né, a carne contaminada que veio de fora, do voo de Portugal, e aí contaminou toda a granja e começou a alastrar. Então, o que a gente vê como um fato? Suínos no lixão, o risco em aterros sanitários, suinocultura de subsistência, né, de chegar um alimento contaminado à boca desses animais. Então, o sangue também é um veículo, né, então, assim, de manutenção ali no ambiente, se não faz uma boa lavagem e desinfecção. Na Ásia, a gente teve muitos focos que foram levados por caminhões, veículos mal higienizados, infectados, motorista na bota levando, então, o transporte. E um dos problemas sérios são as cepas atenuadas, as vacinas clandestinas, que mudou bastante o quadro da doença também. E aqui, pessoal, também, o que eu quero chamar a atenção, a gente tem hoje 5 continentes no mundo, né, dos 6, com a presença de peste suína africana. Então, assim, está alastrado. E hoje a gente tem muita carne contaminada circulando, de quadros que não são patognomônicos, né, evidentes, e que esses animais vão para o abatedouro. Então, carne contaminada que vira produto industrializado, que é servido em navios que vão pelo mundo, que é servido em aviões, comida de bordo. Então, assim, essa carne de chegar em muitas regiões é um risco. E aqui a gente vê as rotas de voos, né? Então, o que sai da China, né? E aí o serviço de bordo, né? A possibilidade de ter lá presunto no café da manhã sendo servido, mas assim, a importância disso, o presunto pode ter, né, no café da manhã da comida de bordo, mas não chegar na boca de um suíno, que vá para o incinerador, o resto da comida de bordo, como a gente tem incineradores em aeroportos, e não ter a presença de suínos em lixões também, em aterros sanitários, né, que é sempre um risco. Então, aqui, as rotas de voo são riscos, as embarcações, eu diria, principalmente os navios cargueiros, né, a possibilidade de ter restos de comida também em navios cargueiros, em portos, não deixa de ser um risco. E aqui a distribuição, como que está no mundo, né, em termos de foco. A Alemanha, né, que bem que o Luiz comentou no início,
A Alemanha está há mais de 2 anos, teve, né, primeiro foco associado a javali, depois começou, já tem 3 focos, tiveram em granjas domésticas, né, chegou em suinocultura tecnificada, até então só tinha o ciclo silvestres, né, com o javali, e aí o impedimento de exportar, né, a Alemanha, que é um grande exportador da Europa, vários países aí, né, barrando a importação de produtos da Alemanha, e como que se encontra os suinocultores da Alemanha, né? Então, aqui só mostrando como que a Europa tem trabalhado, né? Principalmente a população, a quantidade de javalis que circula é muito grande, e no nosso caso, o javali, ele é uma espécie intrusa, né, que veio da Europa. E na Europa, eles se proliferaram muito. Vocês imaginam a situação hoje da Espanha, que você tem, né, ali muito suíno criado solto para a produção do pata negra, e aí a quantidade de javalis que coabitam as regiões, né, de florestas. Então, assim, o risco é muito grande. Então, e na Alemanha chegou através de uma carcaça contaminada, né, os estudos mostram as hipóteses mais que foi no javali, que consumiu uma carne contaminada, né? E aí aquele javali desenvolveu a doença e foi passando para outros, e aí para você definir a zona infectada, quando você tem um javali que anda muitos quilômetros, como que você vai conseguir ir fechando e sacrificando, né, as regiões onde que está aquele animal contaminado. Então, tem se feito lá um trabalho muito forte de conscientização, né, principalmente para não deixar carcaças, caçadores, né, enterrar ou retirar com plástico, coletar os cadáveres, né, porque a caça é permitida na Europa, né, e aí não deixar as carcaças a céu aberto, ou enrolar em plástico e coletar, incinerar ou enterrar. Então, os trabalhos têm feito intensificação da caça, também na Europa, a caça para os javalis, a utilização de cerca nas propriedades, intensificar a biosseguridade. E, recentemente, a gente teve um foco nas Américas, né? Na nossa América Central, na República Dominicana, no Haiti, e aí chegou a peste suína africana nas Américas. E a gente, como que a gente vê essa situação na República Dominicana e no Haiti? A República Dominicana e o Haiti é mais ou menos que nem ali a zona livre e não livre no Nordeste, né? Só tem a fronteira, é uma fronteira seca, né? Várias estradas vicinais e ali criação de subsistência. República Dominicana, Haiti, é muita criação de subsistência. E aí, possivelmente, o que se leva, né, as hipóteses são que chegou por ajuda humanitária de aviões, porque o Haiti foi dizimado, né? Passa por um problema social e econômico muito grande, então, possivelmente, essas ajudas humanitárias que vieram Rússia, que vieram da China, possivelmente introduziram carne contaminada, que foi parar na boca de um suíno de subsistência que desenvolveu, que se infectou com a doença, né? Então, são vários fatores, né, como problema de situação social, econômica, criações de subsistência, a população consumindo a condição que os suínos de criação na República Dominicana e no Haiti, né, a condição econômica das pessoas muito complicadas, e os dados lá que vêm de lá também bastante complexos, né, porque o governo fechou bastante em relação, né, a BPA estava fazendo um trabalho bem importante, a Sula, a dificuldade que está tendo deles informarem os dados realmente em termos que está se fazendo em termos de foco, saneamento e sacrifício dos animais. Então, aqui partindo para o final, então existe muitos riscos que a gente tem que pensar. Os cruzeiros, que tem comida de bordo, que pode estar vindo com comida de bordo contaminada, os aviões, que, né, esse descarte tem que ser incinerado, mas a gente tem os aviões cargueiros, navios cargueiros também, nos portos, né, que é um risco grande, né? Então, sendo bem realista, a gente espera realmente
não termos a doença, né? Intensificar a biosseguridade, a questão de não ter os suínos, os órgãos de defesa têm passado em muitos municípios para ver retirada de suínos que existe ainda em aterros sanitários, intensificar, incinerar as comidas, né? Porque a gente já tem em 5 continentes, né, do mundo a presença, né, da peste suína africana. Então, e é importante a gente também ter uma boa avaliação de risco, né, de todas as granjas, como que está a situação, né, intensificar a biosseguridade, é importantíssimo. O Brasil tem um plano de ação de prevenção contra a peste suína africana, né, e também contra a peste suína clássica, o Ministério da Agricultura, definindo os fatores de riscos, e aí, os seus planos de ação em portos, aeroportos, com os cães, com a apreensão. E, infelizmente, as pessoas insistem, a gente sabe, né? Porque às vezes a gente vai lá num estado e fala, nossa, mas eu posso trazer esse salaminho aqui? Me dá um salame aqui produzido nessa propriedade? Nossa, queria tanto, gostei tanto, quero tanto levar esse salame, né, na minha bagagem, né, essa visita vai para Minas, quero lá pegar, né, essa linguicinha calabresa aqui. A gente adora fazer isso, transportar alimentos, né, mas é proibido, né, internacionalmente, quando, né, posso trazer um Ramon espanhol? Pode não. Vai perder no aeroporto. Por quê? Porque muitas vezes esse Ramon pode vir com um vírus presente e fica viável. Então, assim, é muito importante esse trabalho, fechando aqui, nos portos, nos aeroportos, a fiscalização, os cães farejadores. Então, não podemos trazer nem produto de origem animal, nem vegetal nas nossas bagagens, né? Qualquer viagem no exterior, né? E o resto que sobra pode ir para o lixo, do lixo pode encontrar um suíno no lixão, no aterro sanitário, e aí começa, né? E muitas vezes quebra uma cadeia, né? Aliás, várias cadeias, né? Porque um foco aqui tem grãos, tem avicultura, tem outras que são que interferem também. Então, não há tratamento para a peste suína africana, fechou aqui meu tempo, não há vacina, né, disponível, viável. Tem a vacina do SDA, que está sendo, no acordo, sendo usada no Vietnã, é uma vacina que custa $1,50, são 2 aplicações por ano, mas a eficácia dela ainda não é 100%, está só se usando em suínos terminados, para a fase de reprodução não está se utilizando. Então, temos que intensificar a biosseguridade. Tem um projeto que está bem avançado, o projeto europeu do professor Vizcaíno, com vacina marcada, DIVA, para a peste suína africana, que está evoluindo bem também. A gente tem candidatas bastante promissoras, e essa vacina DIVA ela vai ser específica para javali, né, com iscas, para os javalis comerem, porque a Europa, o problema da Europa é muito também o ciclo silvestre, né, leste europeu e Ásia. E aí, para ter uma específica para javali, então, o grupo do professor Vizcaíno, ele cedeu esse slide, está testando em javalis, a vacina já está em fase de teste, imunização e o efeito que tem com essa vacina marcada. E também, então, só para fechar aqui, controle e prevenção. A gente, né, nós que somos país livre, a gente tem que intensificar muito, Ministério, órgãos de defesa, fiscalização, biosseguridade, políticas fortes de biosseguridade, que eu vou deixar o Gustavo vai comentar bastante à tarde, os equipamentos, os caminhões que chegam na nossa granja, caminhão sujo, não deixem adentrar. É um risco de muitas doenças. Não temos peste suína africana, nem a clássica aqui na Zona Livre, mas é um risco de outras doenças, né? Tem que resguardar o nosso rebanho. Então, e aqui um exemplo muito importante para fechar, que eu acho que é a norma do Estado do Paraná em termos de biosseguridade, né? Que tem uma norma importante, com prazos e tudo mais, em termos, né, para biosseguridade, para cercar as granjas, porque biosseguridade é resguardar o nosso rebanho, o nosso patrimônio, né? Então, é muito importante. Então, o que eu tinha para apresentar era isso, de fechamento. Obrigada a todos vocês. E tanto a peste suína africana quanto a clássica, elas são doenças muito importantes. Então, estejamos atentos, né,
para não deixar a doença chegar. E se tiver qualquer suspeita de foco, vamos notificar rapidamente para não deixar espalhar, tá bom? Muito obrigada a todos vocês e eu passo agora a palavra para o Wesley. Obrigada.